Capítulo 9. Preparativos finais e a distância de Goku. Parte 1. A atmosfera da plataforma celeste, antes um refúgio de paz e sabedoria, transformara-se em um campo de treinamento de alta voltagem. O tempo escorria como areia entre os dedos, e cada segundo era um lembrete vívido da ameaça iminente que pairava sobre a Terra. Os guerreiros Z, Kuririn, Tenshinhan, Yamcha, Chaos e Yajirobe haviam chegado ao ápice de seu treinamento com Kami-sama e o Senhor Popó. Não eram mais os mesmos lutadores que haviam subido aquele plano celestial meses atrás. A disciplina rigorosa, os exercícios extenuantes e a absorção de conhecimento ancestral haviam forjado neles uma nova camada de força e resiliência. Kami-sama, com sua sabedoria milenar, e o Senhor Popó, com sua eficiência enigmática, haviam explorado cada grama de potencial em seus pupilos. Eles haviam submetido os guerreiros a simulações de combate em ambientes de gravidade variada, a exercícios de controle de Ki que exigiam uma concentração quase sobre-humana, e a técnicas de aprimoramento físico que os levavam ao limite da exaustão. Os 5 guerreiros, movidos pelo iminente perigo, haviam absorvido cada ensinamento com uma voracidade impressionante. Kuririn, outrora o mais fraco do grupo fisicamente, agora irradiava uma confiança renovada. Seus movimentos eram mais fluidos, seus ataques de Ki mais poderosos e precisos. Ele havia aperfeiçoado seu Ki-Enzan, o disco de energia cortante, tornando-o capaz de seguir seus alvos com uma maleabilidade mortal. Seu senso de estratégia em combate havia se aguçado, e sua capacidade de sentir as auras de Ki havia se refinado a ponto de poder distinguir nuances no poder de seus oponentes. Ele podia sentir a colossal energia do Saiyajin se aproximando, e embora ainda sentisse um arrepio de medo, a determinação em seu coração era inabalável. Tenshinhan, com sua disciplina inata, havia levado suas técnicas a um novo patamar. Seu Kikoho, cânon de energia tripla, antes uma técnica poderosa, mas de alto custo energético, agora podia ser executado com maior frequência e com um poder destrutivo ainda maior. Ele havia aprimorado sua velocidade de voo e seus reflexos, e a técnica de suas mãos em combate corpo a corpo era quase perfeita. A calma em seu semblante escondia uma intensidade feroz, e seus 3 olhos varriam o horizonte, prontos para qualquer ameaça. Ele havia meditado profundamente sobre a morte, aceitando a possibilidade de seu fim, para que pudesse lutar sem hesitação. Yamcha, superando sua tendência a tropeçar em momentos cruciais, havia se tornado surpreendentemente mais ágil e focado. Seu Wolf Fang Fist era mais rápido e feroz, e ele havia desenvolvido uma nova variante de seu ataque de energia, o Sokidan, esfera de energia orientada, tornando-o capaz de rastrear e perseguir seus inimigos com maior eficácia. Embora a ansiedade ainda se fizesse presente, ele estava determinado a não ser um peso para seus amigos. Seu corpo, mais definido e musculoso, era um testemunho dos meses de esforço. Chaos, o pequeno e leal companheiro de Tenshinhan, havia aprimorado suas habilidades psiquiéticas e telequinéticas. Embora seu poder de combate físico fosse limitado, sua capacidade de distrair, confundir e até mesmo paralisar inimigos com sua mente havia se tornado uma ferramenta valiosa. Sua lealdade a Tenshinhan e aos demais era sua maior força, e ele estava disposto a usar cada gota de sua energia para apoiar seus amigos. E até mesmo o relutante Yajirobe havia sido forçado a evoluir. Apesar de sua preguiça e de sua aversão ao combate, a seriedade da situação e a persistência de Kami-sama e Senhor Popó o haviam levado a aprimorar sua velocidade e a maestria com sua katana. Seus cortes eram mais rápidos e poderosos, e sua agilidade, quando ele realmente se esforçava, era surpreendente. Ele ainda resmungava e reclamava, mas o brilho em seus olhos mostrava que ele, no fundo, entendia a gravidade do momento e estava pronto para lutar.
A plataforma celeste estava agora impregnada de uma energia tensa, mas focada. Os guerreiros estavam em suas posições, fazendo seus últimos exercícios de aquecimento e meditação, sincronizando suas respirações, seus corações batendo em uníssono. A expectativa pelo confronto pairava no ar como um prenúncio. Kami-sama, com uma expressão grave, dirigiu-se a eles uma última vez. Guerreiros, a hora se aproxima. As auras dos Saiyajins estão cada vez mais próximas. Eles são poderosos, mais do que qualquer inimigo que vocês já enfrentaram. Lembrem-se de tudo o que aprenderam. Trabalhem juntos, protejam uns aos outros e, acima de tudo, não desistam. A terra depende de vocês. O Senhor Popo, silencioso como sempre, apenas acenou com sua cabeça, seus olhos negros e profundos transmitindo uma mistura de preocupação e confiança. Ele havia feito tudo o que podia para prepará-los. A ansiedade era um fardo pesado. Eles sabiam que Goku ainda estava distante em sua desesperada corrida pelo caminho da serpente no outro mundo. A incerteza de sua chegada a tempo era um fator que adicionava uma camada de angústia à situação. Eles teriam que enfrentar os Saiyajins sozinhos, pelo menos no início. A possibilidade de suas próprias mortes era real e iminente, mas o medo não os paralisava. Ao contrário, ele se transformava em uma determinação sombria. Eles não recuariam. A terra era seu lar e eles a defenderiam com suas vidas. O ar na plataforma celeste era rarefeito, mas a energia que emanava dos guerreiros era densa e palpável. Para uma última avaliação de sua prontidão, eles se submeteram a um exercício simulado, uma última prova de suas habilidades antes do confronto. Tenshinhan e Kuririn se moviam com uma coordenação quase telepática. Eles eram mais do que parceiros de luta, eram uma unidade coesa. Kuririn concentrava e disparava uma série de barragens de ki em rápida sucessão, criando uma cortina de fogo e distração. Enquanto isso, Tenshinhan, com seu ataque Dodonpa, aproveitava as aberturas, lançando feixes de energia letais que perfuravam o ar com precisão assustadora. Juntos, seus ataques eram uma dança letal, uma combinação perfeita de volume e precisão, uma fusão de forças que os tornava mais poderosos do que a soma de suas partes. Yancha e Caos demonstravam uma sincronia igualmente impressionante. Yancha, com sua agilidade e velocidade, corria ao redor de um alvo imaginário, desferindo golpes e desviando ataques, um espetáculo de pura destreza. Sua tática era simples, mas eficaz: atrair a atenção do oponente, criando uma abertura para seu companheiro. E Caos, com sua telecinese, tentava paralisar o alvo, seus olhos se fixando em um ponto, sua mente exercendo uma força invisível. Mesmo que o poder de sua telecinese fosse limitado contra adversários mais fortes, sua habilidade de restringir o movimento do inimigo por um breve instante era uma tática crucial. Yajirobe, o espadachim, também participava. Sua figura, geralmente vista como preguiçosa e um pouco desleixada, contrastava drasticamente com sua performance. Ele se movia com uma velocidade surpreendente, um borrão de movimento. Sua katana, um reflexo prateado sobre o sol, cortava o ar com golpes rápidos e precisos. Cada movimento era calculado, cada golpe era uma demonstração de uma perícia que desmentia sua forma física. Ele era um guerreiro talentoso, mas que geralmente escondia seu potencial. E agora ele o revelava por completo. A plataforma celeste era o palco para esta última metamorfose. Cada guerreiro, sem exceção, havia superado seus próprios limites. Os treinos exaustivos com Kami-sama e Senhor Popo os haviam levado a um novo patamar de força e coordenação. Este exercício final não era apenas uma prova de prontidão, mas uma afirmação de que estavam prontos para a batalha, unidos em propósito e mais fortes do que nunca. Eles estavam prontos, tão prontos quanto poderiam estar. A única coisa que os separava da batalha era o tempo. Um tempo que diminuía a cada segundo,
aproximando-os do confronto que definiria o destino da humanidade. Seus olhos se voltaram para o céu, não mais com admiração, mas com uma vigilância tensa, aguardando a chegada dos invasores. Capítulo 9. Preparativos finais e a distância de Goku. Parte 2. Enquanto na plataforma celeste os guerreiros V se preparavam para o confronto iminente, seus músculos tensos e seus corações batendo no ritmo da ansiedade, no reino do outro mundo, Son Goku estava em uma corrida contra o tempo que desafiava os próprios limites da existência. A promessa de Mestre Kaiô de revivê-lo havia acendido uma faísca de esperança, mas a realidade da distância a ser percorrida de volta pelo caminho da serpente era um fardo esmagador. Milhões de quilômetros de pura agonia separavam Goku de seu planeta natal, e os Saiyajins se aproximavam a cada segundo. Goku estava em um estado de exaustão sobre-humana. Ele havia ativado o Kaioken em seu nível máximo sustentável, por vezes empurrando-se para o Kaioken quádruplo por breves e dolorosos momentos, transformando-se em um borrão vermelho alaranjado que rasgava o vazio do outro mundo. A energia pulsante do Kaioken envolvia seu corpo, fazendo-o vibrar com um poder imenso, mas também cobrando um preço terrível. Cada fibra muscular gritava em protesto e o suor escorria de seu corpo, evaporando instantaneamente no ambiente etéreo. Seus pulmões ardiam e a cada respiração parecia que ele inalava fogo. A paisagem do caminho da serpente era uma visão surreal, uma estrada estreita e sinuosa que se estendia infinitamente sobre um abismo cósmico, adornada por nuvens flutuantes e por vezes por estranhas formações rochosas. A monotonia do percurso era um teste mental tão árduo quanto o desafio físico. Goku não podia parar. Parar significava a derrota da Terra, a aniquilação de tudo o que ele amava. A imagem de Gohan, tão pequeno e agora lançado em uma batalha desesperada, era o seu motor inesgotável. Ele podia sentir a áurea de Piccolo, forte e decidida, e as áureas de seus amigos, Kurilin, Tenshinhan, Yamcha, Caos e até mesmo a relutante de Yajirobe, todas elas mais poderosas do que antes, mas ainda assustadoramente menores em comparação com as áureas opressivas de Vegeta e Nappa. A consciência da distância que ainda o separava da Terra era um martírio constante. O palácio de Enma-Daio, que havia sido o seu ponto de partida para o treinamento com o Sr. Kaiô, agora era um obstáculo a ser recruzado. Ele havia passado por ele com uma velocidade vertiginosa, mas o mero fato de ainda estar tão longe era desanimador. O tempo que o Sr. Kaiô havia medido tão precisamente agora parecia ter se encurtado drasticamente. Ele tinha apenas um dia, e esse dia estava se esgotando rapidamente. Tenho que ir mais rápido, mais rápido. Goku sibilava para si mesmo, forçando seus músculos a contraírem ainda mais a cada passo. Ele podia sentir seu ki diminuindo com o esforço, mas continuava a bombear mais energia para o Kaioken, sabendo que cada milissegundo importava. Seu corpo estava no limite do colapso, mas a mente Saiyajin se recusava a ceder. A dor era uma companheira constante, mas a responsabilidade era um fardo ainda maior. Ele se lembrava das risadas de Nappa, da arrogância de Vegeta e da ameaça que eles representavam. A destruição do planeta Arlia era uma prova do que eles eram capazes. Ele visualizava o cenário da batalha, imaginando seus amigos lutando bravamente, talvez até caindo antes que ele pudesse chegar. Essa imagem era um chicote em sua alma, impulsionando-o para além de qualquer limite de exaustão. As horas se arrastavam em uma agonia interminável. O Goku sentia a mudança sutil no ki das auras na Terra. Elas estavam mais agitadas, mais intensas, o que significava que a batalha havia começado. Seus amigos estavam lutando. Um brito de desespero e fúria rasgou sua garganta, embora sem som no vácuo do caminho da serpente. Ele precisava estar lá. Ele precisava protegê-los. Sua velocidade era fenomenal, digna de lendas no outro mundo. Ele deixava para trás as figuras curiosas que viviam ao longo do caminho da serpente, que mal podiam registrar sua passagem.
A cada momento, a distância encolhia, mas não o suficiente. A pressão do tempo era avassaladora. Um relógio invisível que tic-taqueava na sua mente, lembrando-o de que cada batida poderia ser a última para seus amigos. Enquanto corria, Goku também treinava sua mente. Ele tentava prever o que o esperaria na Terra, os tipos de ataques que os Saiyajins usariam, as fraquezas que eles poderiam ter. Ele repassava as instruções do Sr. Kaio sobre o uso estratégico do Kaioken, explosões rápidas para ataques, sustentação para velocidade, cautela para não sobrecarregar seu corpo, e a Genki-Dama, a arma de último recurso, que levaria um tempo precioso para ser formada. Ele sabia que teria de ser extremamente cuidadoso em como e quando usar cada uma dessas técnicas. O sol já estava no horizonte da terra, lançando longa sombra sobre o deserto onde a batalha estava se iniciando. Para Goku, o tempo parecia estar em câmera lenta, cada passo uma eternidade. A exaustão física era tamanha que ele podia sentir a tontura, mas o desespero e a determinação eram ainda maiores. Ele era a última esperança da Terra e ele não permitiria que ela fosse destruída. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a ponta do caminho da serpente que levava de volta ao mundo dos vivos começou a surgir em sua visão. Não havia tempo para celebrar. Ele canalizou a última gota de sua energia, forçando o Kaioken a um nível quase insuportável para o sprint final. Seu corpo brilhava intensamente em vermelho, uma aura furiosa que cortava o ar. Ele estava chegando. Mal sabia ele o que o aguardava no campo de batalha, as perdas que já haviam ocorrido. Mas ele estava chegando, e isso era tudo que importava. A Terra, seus amigos, Gohan, todos esperavam por ele.